Meu nome é Marília Soto, sou ilustradora freelancer e esse vídeo vai ser uma aula de como pintar retratos em aquarela e como atingir verossimilhança nos tons de pele pelas tintas. Esse projeto foi contemplado por meio do edital de prêmio de produção realizado pela Prefeitura Municipal de Biúna através da Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do programa da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, sancionada pelo Governo Federal para apoiar os artistas durante a pandemia do Covid-19. Aqui a gente vai falar sobre a importância social e cultural dos retratos, o papel deles e da atividade artística em si como uma ferramenta de representatividade e a parte prática de como pintá-los em aquarela. Bom, fazer um retrato está lá no cerne da criação pictórica do ser humano. Ele revela como é importante para a gente reproduzir a nossa própria imagem. Um retrato faz a nossa imagem perpetuar a nossa presença na ausência. Ele faz a gente, conseguir passar por toda a passagem do tempo intacto, fixar na memória dos nossos próximos, faz a gente não ser esquecido. É lindo, é ancestral, é documental e também é super importante para a nossa própria identificação como espécie, né? Você olhar e se ver. E isso da gente se ver traz todo um papel social para a atividade, né? Se torna uma questão de representatividade. E o que é esse conceito? Representatividade é a construção da subjetividade e da identidade dos indivíduos de um grupo. Por exemplo, quando uma mulher se torna presidente, isso traz a possibilidade no imaginário do grupo de mulheres de que mulheres podem alcançar locais de poder. A representatividade também é de extrema importância para as minorias sociais, porque ela traz a oportunidade de ocupar lugares que normalmente são ocupados por maiorias sociais. Por exemplo, um exemplo de uma maioria social é um homem branco. Você vê homens brancos em qualquer lugar, você vê eles na TV, você vê eles no jornal, você vê eles em propaganda, mas é muito mais difícil você ver minorias sociais nesses locais. A representatividade traz a possibilidade de ocupação desses lugares pelas minorias sociais. Um exemplo grandioso de representatividade é a jornalista negra Maju Coutinho, da TV Globo. Quando a gente se vê num retrato, e eu não falo no individual, falo numa identidade de grupo, isso cria a possibilidade de que a gente é possível, sabe? De que a gente tem um lugar no mundo, de que nós somos visíveis na sociedade, com os nossos direitos, com as nossas reivindicações. Assim, a gente consegue usar a arte, a pintura de retratos como uma ferramenta de representatividade, como uma ferramenta de ilustração dessas minorias sociais, dessas pessoas que devem ocupar cada vez mais lugares na sociedade. Dentro dessa questão da representatividade, existem várias problemáticas e a que eu vou falar é do whitewashing, ou embranquecimento. Ele acontece bastante no cinema e é quando um personagem de uma etnia estrangeira é substituído por um ator branco, como aconteceu, por exemplo, em Avatar, a Lenda de Aang. Na pintura, seria basicamente você embranquecer um tom de pele de um retrato que você está fazendo. E ao embranquecer esse tom de pele, você está retirando toda a representatividade que aquele exato tom de pele daquela exata etnia tinha, aquela representatividade que só aquele retrato poderia trazer. Essa é uma prática racista, então ela tem que ser completamente excluída da nossa prática. Bom, agora que a gente já pontuou esses conceitos super importantes, a gente pode ir para a parte prática, de pôr a mão na massa. Nessa aula, eu vou mostrar como pintar 3 retratos em tonalidades de pele diferentes. Um em pele branca, outro em pele preta e outro em pele amarela. Para isso, a gente vai precisar desses materiais. Papel, de preferência de gramatura 180 ou superior, pincéis da sua escolha, uma aquarela, a minha é líquida, mas pode ser aquela de pastilha mesmo, escolares, uma paleta para selecionar e misturar as cores, um paninho para secar o pincel e um recipiente com água. Bom, eu já deixei os desenhos prontos dos retratos, porque nessa aula a gente vai focar na pintura e não no desenho em si. Também acho importante dizer que vai te ajudar muito se você já tiver alguma noção de desenho, para graduação de tom, sombreamento e tal.
Mas aqui a gente vai focar na pintura mesmo dos rostos. Antes de qualquer coisa, a gente dá uma apagadinha no retrato para ficar só as marcas de onde a gente precisa pintar e para que o grafite não interfira na tinta. Primeiramente, a gente vai começar com o tom de pele branca e a sua paleta de cores. Para fazer o tom base da pele branca, a gente vai utilizar 3 cores, que são o branco, o amarelo ocre, que é um beijinho, e o vermelho. A maior quantidade tem que ser de tinta branca, a quantidade média desse amarelo ocre e a menor quantidade de vermelho. E aí você vai misturando, que nem eu tô fazendo no vídeo, até conseguir chegar num tom agradável. Para a paleta de cores, a gente vai utilizar o tom base da pele e basicamente variações desse tom, com marrom, preto e um rosado. Claro que a gente vai adequando o marrom, o preto e o rosado junto com o tom base da pele, clareando ou escurecendo, dependendo do que for pedir no retrato. Agora a gente vai começar na parte da pintura, e o processo de aquarela é um processo de construção de camadas. Então, como vocês podem ver, a gente sempre vai começar pintando as partes mais escuras, mais pigmentadas, as sombras, as olheiras, enfim, com o tom base. Nos locais mais espaçosos, a gente pode utilizar a técnica mista e um pincel maior, molhando primeiro a área que a gente vai pintar e depois vindo com a cor. A técnica mista ajuda muito a espalhar a tinta. Depois de fazer a primeira camada com o tom base, a gente vai utilizando outros tons, outras pigmentações, tons mais escuros para ir criando outras camadas de sombra. Também é muito importante pontuar que o local onde você colocar a tinta vai ser o local mais pigmentado, e aí você deposita tinta, vem com o pincel um pouco molhado para ir suavizando a pigmentação no local onde você a colocou. A suavização da pigmentação é feita através da ação de espalhar a tinta com a água que está no seu pincel molhado. Aqui a gente vê novamente a criação da camada por cima do tom base para criar uma sombra cada vez mais profunda. Agora é a criação de outra camada, uma camada clara com o tom base. Depois da gente fazer essas camadas mais profundas básicas, a gente vem preenchendo os pontos mais claros com o tom base. Agora a gente inicia a primeira camada de sombra abaixo do rosto, no pescoço. Para o preenchimento e sombreado dos olhos, eu uso um tom de azul acinzentado e um rosado na parte inferior. Assim eu vou preenchendo e sombreando os olhos e depois usando o branco para suavizar esse sombreamento. Na pintura das íris dos olhos, a parte superior sempre tem que ser mais escura do que a inferior, por uma questão de sombreado. Agora a gente faz a primeira camada das sobrancelhas, num estilo mais fio a fio, e logo após a primeira camada da boca, no mesmo estilo do rosto, sempre começando pelas partes mais escuras e sombreadas.
Agora a gente continua construindo as camadas em todo o rosto, e essa construção de camadas vai ser até o final. Ela tem que permanecer durante todo o processo de pintura, porque o processo da aquarela é um processo de camadas. Agora a gente entra com o amarelo esbranquiçado, porque esse retrato em específico tem essa iluminação mais diferente. Permanece a construção de camadas no sombreado dos olhos e da pálpebra. Mais uma camada nas sobrancelhas, reforçando a cor e os fios. Agora, utilizando a técnica mista, a gente molha primeiro o espaço onde vai ser pintado o cabelo e depois passa a cor. Primeiro uma camada mais clara e depois uma camada mais escura, que vai ser a cor real do cabelo do retrato. Mais uma camada nas sobrancelhas e nos olhos, deixando eles mais definidos, fortes e coloridos. É muito importante suavizar os contornos com o pincel molhado, espalhando a tinta e não deixando um único local muito pigmentado, dando muito contraste entre as partes do rosto. Essa questão do contorno é uma questão de recurso estilístico. Ele é muito meu, então você pode escolher ou não realizá-lo. Eu gosto muito, faz parte do meu estilo de pintura e de criação. Bom, agora são apenas detalhes finais. Fios de cabelo, a pintura das bolinhas pretas dos olhos, o brilho nos olhos, no nariz e na boca. Eu faço brilho nessas regiões com pontos de tinta branca. E esse é o resultado final do retrato de pele branca. Agora, o tom de pele preta e a sua paleta de cores também. A pele preta é baseada em tons de marrom e preto. O tom base da pele vai ser algum tom de marrom, dependendo de qual é a cor. Se é uma pele mais escura ou uma pele mais clara, você escolhe o tom de marrom adequado. E para as partes com mais pigmentação, com sombras e iluminação, você vai fazendo a variação dos tons de marrom, para mais claro ou mais escuro.
O processo de pintura desse retrato tem o mesmo princípio do outro e vai ter o mesmo princípio de todos os processos de pintura em aquarela, que é a produção de camadas. E no caso do rosto, sempre começando pelas partes mais escuras, as sombras e as partes mais pigmentadas. Com a camada de sombra já bastante consistente, a gente começa a fazer essa camada das partes menos pigmentadas da pele, com o tom base desse retrato. Aqui a gente vai reforçando a camada das sombras, sempre pigmentando ela cada vez mais para ela não perder o caráter de sombra e se misturar com o tom base da pele. Na pintura dos olhos, eu uso o mesmo tom de azul acinzentado no sombreado e um rosadinho na parte inferior dos olhos, igualzinho ao retrato anterior. Aqui a gente faz a primeira camada da sobrancelha, naquele estilo fio a fio, mais homogeneizado, porque depois a gente vai reforçar. Agora a gente faz os pontos luminosos do rosto, no nariz, na testa e na boca. Agora a gente reforça as linhas da pálpebra e também realiza o contorno dos olhos com os cílios. O reforço com mais uma camada nas sobrancelhas, definindo melhor elas e as narinas, além de mais uma camada na boca, deixando ela cada vez mais pigmentada. Agora, utilizando a técnica mista, em que a gente molha primeiro o papel para espalhar melhor a tinta, a gente faz a primeira camada do cabelo e a primeira camada do contorno também. Mais uma camada nas sombras, aprofundando cada vez mais o sombreamento e pigmentando ainda mais essas áreas. Mais detalhamento ainda, pintando a bolinha preta dos olhos e fazendo brilho no nariz, o brilho labial e mais um brilho na testa. Também o reforço do contorno, que, como eu disse no outro retrato, é uma questão de estilo. Reforço no brilho, adicionando brilho nos olhos também. E uma camada final de tinta no cabelo, para deixar ele bem pigmentado e forte. E esse é o resultado final do retrato. E por último, o tom de pele amarela. A paleta de cores do tom de pele amarela é muito semelhante à do tom de pele branca. A única coisa que muda é o quanto de vermelho você vai colocar. No tom de pele base da pele amarela, você não coloca o vermelho. Nas partes com mais pigmentação, você pode colocar um pouquinho, mas é menos do que na pele branca. Assim como nos outros dois retratos, vai ser o processo de camadas, começando pelas partes mais pigmentadas. Nesse retrato, essas sombras. Como eu falei na parte da paleta de cores desse retrato, a gente quase não usa vermelho no tom base da pele. A pele é bem mais amarelada
do que a pele de tom branco, mas a gente usa o vermelho na boca, por exemplo, e mesmo assim não é um vermelho muito forte, é um rosado, puxando para o tom base da pele. Até mesmo as sombras são mais amareladas, elas não são tão amarronzadas quanto as do tom de pele branco, porque elas não têm o vermelho, elas são mais amareladas. Agora, exatamente como nos outros dois retratos, depois de ter uma camada de sombra bem concisa, a gente faz essa camada no tom base da pele, nas partes menos pigmentadas do rosto. A pintura dos olhos é exatamente igual, um tom de azul acinzentado para o sombreamento e um rosado na parte inferior dos olhos. Nas íris, a parte de cima sempre tem que ser mais escura, por uma questão de sombreado. Agora a gente também faz essa primeira camada da sobrancelha no estilo fio a fio e vai reforçando a camada de sombra da pele. Agora a gente reforça também as linhas da pálpebra, lembrando que é muito importante suavizar essas linhas, porque o local onde a gente coloca a tinta é sempre o local mais pigmentado. Então a gente suaviza esse local da tinta com o nosso pincel molhado, espalhando a tinta. Agora é a pintura das íris e um reforço das sobrancelhas e das outras sombras, até mesmo nas narinas. Aqui é a questão que eu disse anteriormente, que a parte superior das íris sempre tem que ser mais escura por uma questão de sombreamento. Mais uma camada nas sombras do pescoço. Mais uma camada nas sombras do rosto em geral, sempre aprofundando o sombreamento. Agora é a realização do contorno dos olhos com os cílios. O preenchimento do pescoço por meio da técnica mista de molhar o papel antes com o tom base. Agora a gente realiza um detalhamento maior da boca e dos olhos, pintando a bolinha preta dos olhos e reforçando os cílios. Agora, com a técnica mista, a primeira camada do cabelo. A adição de brilho, que é feito com tinta branca no nariz, na boca, na bochecha e nos olhos. Mais uma camada de detalhamento nas sobrancelhas. E a segunda camada de tinta do cabelo, alcançando a cor mais desejada para o retrato. Aqui a gente faz um detalhamento do brinco presente no retrato e também no contorno, que é o meu recurso estilístico.
Agora o último detalhamento do brinco na outra orelha. Para fazer esse detalhamento, eu tive que esperar a tinta do cabelo secar, porque senão a tinta do brinco ia se misturar com a tinta do cabelo por causa da água. E foi assim que ficou esse retrato. Muito obrigada por sua atenção. Espero que essa aula tenha te trazido algum conhecimento, tenha te agregado em alguma coisa e até logo!